Aquele garoto que vira para você e fala assim, Michael, eu consigo 2 horas e meia de estudo por dia, nada mais. O que você aconselharia essa pessoa? Perfeito. Eu aconselharia o seguinte. Primeira coisa, não comece estudando. Comece se planejando. Primeira coisa que você precisa fazer é decidir qual concurso você quer. Os concursos públicos, eles são muito sedutores. Toda semana abre um edital para ganhar 4, 5, 6, 10, 11 mil e você tende a se seduzir toda semana por um edital diferente. Não dá para ser tudo ao mesmo tempo. Os concursos públicos hoje eles estão cada vez mais concorridos. Eu não estou falando isso para desanimar ninguém. Eu acho que o concurso público hoje é uma das coisas mais democráticas que existe porque você bota teu RG lá e você tem que passar na prova. Eu sei que existe uma questão de que cada um tem um ponto de partida diferente porque possuem realidades diferentes. Existe alguém que teve um acesso à educação melhor do que o seu e isso a gente não consegue mudar, mas a gente precisa entender que o concurso público está ali, se você preencher a bagagem necessária, você passa. Entendi. Então você precisa, primeiramente, de planejamento. Esse planejamento tem que começar você tomando a decisão da sua vida. Qual concurso você quer? E foca nisso. Não tenta ficar migrando de concurso. Vai sair um edital bom semana que vem, mas que é muito diferente dos seus estudos, mas daqui a 2 vai sair um que é combinado com os seus estudos. Ignora. Uhum. Foca ali nisso aí. Depois que você focou no estudo que você quer, você vai descobrir rapidamente quais são as matérias que costumam ser cobradas nesse concurso. E as matérias possuem pesos diferentes, às vezes numérico, ou seja, pontos diferentes numa prova, e às vezes de quantidade. Tem mais questões de uma matéria e mais de outra. Então você precisa separar o seu material, e a gente está falando na fase de planejamento, não está falando da fase de estudos. Separar o seu material daquilo que cobra-se mais, daquilo que cobra-se menos. Você tem que começar a estudar e formar a base daquilo que se cobra mais. E essa base precisa ser formada a base de algumas coisas. Você precisa efetivamente ter um tempero. Tudo isso que eu estou falando é como você plantar uma árvore. Se você pegar uma semente e plantar na terra ali fora, pode ser que a árvore vingue, mas vai dar muito mais certo se você primeiro arar a terra, colocar adubo. E isso tudo que eu estou falando aqui de planejamento é arar a terra. Entendi. Bom, chegou a hora de você plantar a semente. Plantou a semente. Você plantou a semente, a árvore vai nascer? Não, você precisa regar. Qual que é esse trabalho de você regar no mundo dos concursos públicos? É você lidar com revisões e resolução de questões. Se você não montar uma rotina de revisões de questões, não vai adiantar nada você ficar só estudando as matérias ali, lendo, grifando uma coisa ou outra, anotando uma coisa ou outra, anotação que você não leu, anota errado, porque vai chegar no dia da prova, sabe o que vai acontecer? Vai dar aquele branco. Que a maioria dos candidatos eles têm. Os brancos, eles decorrem ou de uma deficiência de aprendizado ou uma deficiência na revisão. E eu falo que a maioria das vezes é uma deficiência da revisão, porque quem está estudando para concurso público quer tentar esgotar o edital, ler tudo, e ele acha que as revisões elas estão sendo perda de tempo na vida deles. Uhum. Quando, na verdade, eu me atrevo a dizer, com pouco embasamento científico, mas algum embasamento científico, porque eu estudei sobre isso em algum momento, que você aprende de verdade são nas revisões. Porque você precisa primeiro ter a primeira leitura, claro, isso é inegável, você precisa compreender, mas o seu amadurecimento, a sua performance, ela vai acontecendo nas revisões e nas resoluções de questões. Então, aquele que está começando agora, que tem 2 horas e meia, eu falo, não se desespere porque você tem total condições de passar em qualquer concurso público. Mas você precisa passar por essas etapas. Não ache que é perda de tempo você primeiro tomar a decisão, planejar, e depois disso você precisa montar um esquema que funcione para você de organização com as revisões e a resolução de questões. Sem isso, fica muito difícil o cara passar no concurso público. E aí a gente volta naquilo que nós falamos agora há pouco. Né? Quando você perguntou com que frequência eu fazia as revisões. Eu já comecei falando, eu fazia errado. Eu demorava 2 meses, revisões, resolução de questões, simulados. Eu fazia errado, demorava 2 meses para fazer um simulado lá no começo. Isso tornou lenta a minha evolução. E, naturalmente, isso traz alguns complicadores ligados à autoestima, por exemplo. Porque eu percebi que a minha evolução é lenta e você começa a se cobrar e achar que você não está para aquilo. E duvidar. Então isso aqui não é para mim, eu não dou conta. Exatamente. Sendo que você pode dar conta. Pode dar conta. E aí o problema estava onde? Estava no meu método. Estava eu estudar as matérias de maneira espalhada, aquele monte de matéria não ter uma ordem muito bem estabelecida, não fazia as revisões direito, às vezes nem eu revisava, eu não fazia as revisões de questões numa periodicidade satisfatória e, naturalmente, o meu resultado ele também não era satisfatório. E aí, você, na sua imaturidade, você começa a achar que aquilo não é para você e aí você está um pé de desistir. A partir do momento que você começa a perceber esses detalhes,
você começa a melhorar e começa você ter aquelas premiações ao meio do caminho que eu comentei, que isso é o essencial para que a gente consiga ter qualquer projeto na vida. Não estou agora falando de estudos, estou falando de vida. E eu volto também num outro assunto que eu falei lá atrás. A vida promoveu alguns encontros, né, para mim, que me ajudaram muito. Quer no momento que eu tentei ser atleta, quer no momento que eu entrei no sindicato, quer no momento em que eu encontrei um promotor que entendia que eu tinha que ficar estudando e ele me deixava mais estudando do que ajudando ele nos processos. Tudo isso foram encontros e a vida não promoveu só esses encontros, teve mais um. Na minha época, não era como se é hoje, que a gente tem plataformas digitais e que a gente consegue estudar em casa. Eu ia muito para uma biblioteca estudar. A Biblioteca de Direito da Faculdade do Largo de São Francisco, que é a Faculdade de Direito da USP, que hoje é onde eu faço meu doutorado. E essa biblioteca, ela é repleta de concurseiros.